Nunca na história o Brasil arrecadou tantos impostos como no ano passado. Foram quase 3,5 trilhões de reais, atingindo 33,71% do PIB, a geração de riqueza do país. É uma das maiores cargas de impostos do mundo, o que deveria significar um dos melhores serviços públicos também, como na saúde e na educação. Pois é, diante de tantas diferenças, fica a dúvida. A tributação brasileira é sustentável? E mais, já estamos fazendo a transição para uma economia que prevalece os negócios verdes? Vamos saber com um estudioso do tema, o doutor em economia, Ariaster Chimelli. A nossa carga tributária, o nosso sistema tributário não é insustentável, mas ele é altamente ineficiente. A maioria dos impostos, eles distorcem mercados, né? Eles encarecem produtos, é ruim para o consumidor, é ruim para o produtor. Uma tributação mais moderna, ela iria na tendência, na direção de você tributar mais essas coisas que a gente quer penalizar e que corrigem um problema e usar essa arrecadação para diminuir outros impostos. E com o mestre em finanças, Carlos Penteado Braga. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo e agora, com esse ambiente novo do ESG, energia renovável, a segunda economia com a energia mais renovável do mundo e um exportador, segundo exportador agrícola mundial, usando apenas 30% do seu território. Não. Negócios no Brasil são sustentáveis, as oportunidades são imensas, mas sim, precisamos de um regime tributário moderno, justo, equilibrado, porque temos uma desigualdade social muito grande. E com o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloy. O Brasil hoje está perto de 34% do PIB em termos de carga tributária, isso para o ano passado, né? E o coloca aí entre os 15 países no mundo de maior carga tributária, né? Agora, se você for olhar em relação à questão do retorno, em termos de serviços, né, de qualidade, para melhorar a vida da população, entre os 30 países de maior carga tributária do mundo, né, nós temos um estudo em relação a isso, o Brasil sempre foi uma lanterninha, né? Esse é o momento do Foco ESG. Oi, que bom que você está aqui, interessado pelo nosso futuro. Esse é o Foco ESG, que hoje vai falar sobre aquelas duas certezas da vida. Uma delas é que a gente vai acabar morrendo, né? E a outra é que vamos pagar muitos impostos. E no Brasil dizem que muito mais, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Será que ela torna nossos negócios insustentáveis? Vamos perguntar a grandes especialistas. Aqui comigo no estúdio, o Ariaster, bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui. Que bom que você veio com o seu conhecimento para compartilhar inclusive com o Braga, direto de Belo Horizonte. Boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite, animado em poder contribuir, a discussão vai ser rica e importante para deixar aí as próximas gerações muito a falar sobre elas. Graças a vocês, Braga. E lá de Curitiba, quem está com a gente é o João, bem-vindo. Olá a todos os presentes aí, aos telespectadores. Agradeço a oportunidade, a ocasião, né? E o convite feito ao IBPT, que é o instituto ao qual eu sou presidente e represento, né? E estamos aqui à disposição de todos aí para um debate de alto nível, né? Sobre essa questão tributária. Tá? Vamos começar então, porque a gente pode contribuir muito para a reflexão aí de quem está nos acompanhando, né? Quer começar, Braga? Queria com essa provocação começar, né? Reclamam tanto dos impostos no Brasil, com razão, é claro, mas aí eu quero saber, quando a gente fala em termos de sustentabilidade, e nem precisa falar ainda sobre socioambiental no meio, né? Sim. É insustentável ter um negócio no Brasil? Pablo, essa é uma pergunta que sempre remete até para os preceitos da geografia. O Brasil é um dos países com as maiores potencialidades, nós temos um dos maiores extensões territoriais, 8 milhões de quilômetros quadrados, apenas 4 países têm essa extensão, Brasil, China, Rússia, e nós estamos aqui com uma das maiores mercados consumidores, com 204 milhões de habitantes, temos uma das maiores economias do mundo, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, e agora, com esse ambiente novo do ESG, energia renovável, a segunda economia com a energia mais renovável do mundo, e um exportador, segundo exportador agrícola mundial,
usando apenas 30% do seu território. Não. Negócios no Brasil são sustentáveis, as oportunidades são imensas, mas sim, precisamos de um regime tributário moderno, justo, equilibrado, porque temos uma desigualdade social muito grande e parte da solução, não apenas para os negócios, mas também para os nossos desafios sociais, é esse equilíbrio que vamos discutir hoje ao longo do programa de uma legislação tributária moderna e adequada ao mundo desse século XXI. Pior do que a gente ter muitos tributos é a nossa distribuição deles, né, Braga? Acho que entendi bem o seu recado aí, vocês também devem ter captado. Mas a gente tem setores que acabam sofrendo mais e alguns que até têm subsídios demais. João, você poderia comentar sobre isso? Só complementando aquilo que você falou, antes de falar em relação aos setores, né? Uhum. O Brasil hoje, em relação ao PIB, né, a carga tributária, que é a divisão de toda a arrecadação tributária do país pelo PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, o Brasil hoje está perto de 34% do PIB em termos de carga tributária, isso para o ano passado, né? E o coloca aí entre os 15 países no mundo de maior carga tributária, né? Agora, se você for olhar em relação à questão do retorno, em termos de serviços, né, de qualidade, para melhorar a vida da população, entre os 30 países de maior carga tributária do mundo, né, nós temos um estudo em relação a isso. O Brasil, nós estamos na 12ª edição do estudo, que se chama IRBS, que é o Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. O Brasil sempre foi o lanterninha, né? Ele é o 30º colocado, e infelizmente a gente não vê aí sinais de recuperação, né? Muito por causa do nosso IDH aí, que é muito ruim, né? Nós estamos aí com IDH entre 88 e 89, a colocação entre 100, né? A gente perde até aqui para a Argentina, Uruguai, Chile, no próprio continente, que é a qualidade de vida da população. Tá? Agora, em relação aos setores, eu entendo o seguinte, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma política, né, que é penalizar tributariamente os que mais produzem, né? Aqueles que contribuem mais para o PIB, né? Ou seja, o setor intermediário, né? O comércio, indústria, os assalariados, né? E o financeiro, ele tem uma tributação menor, né? Então, isso daí eu acho uma distorção que deveria ser vista de uma forma mais adequada, né? Porque se chegar alguém do exterior, for no escritório de contabilidade e perguntar tributariamente qual que é a vantagem para ele, se abrir uma empresa, uma indústria e dar emprego para 200 pessoas, ou ele investir no mercado financeiro, aonde que ele vai ser mais tributado? Infelizmente, se for no mercado produtivo, ele vai ser mais tributado. Então, eu vejo que é um longo caminho aí que o governo tem que olhar realmente e dar condições, primeiro, para que as empresas possam, tá? Como o professor Braga citou, aí, as oportunidades que nós temos, o tamanho do território, né? As atividades aí que nós temos que podem ser extremamente lucrativas, tá? Só que, infelizmente, o governo, com essa política dele, principalmente a tributária, ele acaba dando um tiro no seu próprio pé. Quando ele tem uma carga muito alta para as próprias empresas e acaba criando o chamado custo Brasil, que é muito prejudicial para o nosso país, tá? E, então, nós deveríamos ter um incentivo muito maior, mas em todos os setores, não só em determinados setores, como você me perguntou aqui, né? Eu ainda acho, tá, que o setor agro, entende? Ele está tendo, vamos dizer assim, alguns benefícios, poderia ter até mais, tá? Mas eu digo o seguinte, nós pensamos o seguinte, todas as atividades, entende, que tem produtos fim, que são utilizados para garantir os direitos da população que estão lá colocados na Constituição, tá? Como direito à alimentação, direito à educação, direito à segurança, direito à moradia, esses itens nós entendemos, tá, que eles são muito tributados. Poderia aproveitar, inclusive, a reforma tributária, já que vamos fazer PEC mesmo, e criar imunidades, né,
imunidade constitucional, que já é um plenário, que a imunidade só tem na Constituição, né? Mas sobre esses produtos, entende? Que poderia, entende? Colocar a nossa Constituição Federal em dia, que é uma das mais bonitas do mundo em termos de promessas. Mas, em realidade, infelizmente, é bastante pífia. E a gente vai falar sobre isso agora, João, sobre a reforma tributária, que ela já vem sendo requerida há muitos anos e sobre muitas situações que devem ser mudadas, né? Agora, com esse movimento pela sustentabilidade, surgiram ainda mais situações que dizem que deveriam ser revistas, né, Ari Aster? Você acha que ela está se encaminhando, essa reforma, para algo mais justo, mais coerente, ou ainda não? Então, essa é uma pergunta que a gente está tentando resolver, né? Responder, um problema que a gente está tentando equacionar. Uma coisa que é consenso no país todo é que a nossa carga tributária, o nosso sistema tributário não é insustentável, mas ele é altamente ineficiente, né? Com tributos e sobretributos e com várias exceções e isenções. É custoso você ter na sua empresa um departamento para lidar só com isso. Então, a reforma veio para simplificar esse sistema e nela foi aberto também a possibilidade dos impostos seletivos. Qual que é a ideia dos impostos seletivos, né? É você penalizar algumas coisas que a gente quer desencorajar, né? Qual que é a ideia, né? Você falou muito bem no começo, né? Uma certeza que a gente tem na vida são impostos. Nós precisamos de governo, o governo precisa arrecadar recursos, mas existem formas diferentes de arrecadar impostos. A maioria dos impostos, eles distorcem mercados, né? Eles encarecem produtos, é ruim para o consumidor, é ruim para o produtor, né? Sem eles, todo mundo estaria consumindo e vendendo mais, mas a gente precisa deles. Agora, outros impostos, eles vêm para corrigir um problema, que são impostos sobre poluentes, impostos sobre, que está se discutindo agora, bebidas açucaradas, né, tabaco e coisas do tipo. Então, uma tributação mais moderna, ela iria na tendência, na direção de você tributar mais essas coisas que a gente quer penalizar e que corrige um problema e usar essa arrecadação para diminuir outros impostos. Imposto na folha de pagamento, por exemplo, é um imposto terrível, né? Ele desencoraja o emprego. A gente fala muito em desonerar a folha, mas a gente precisa repor receita. Como que a gente poderia fazer isso? Tributando esses males, né? Se a gente opor bens e males. Bens são as coisas que a gente gosta e males as coisas que a gente não gosta, né? Que prejudicam o nosso bem-estar social. A gente migrar para impostos sobre esses males e reduzir impostos sobre bens, reduzir a alíquota do IVA, reduzir imposto de renda para as camadas mais baixas, reduzir imposto sobre a folha de pagamento. Essa é uma tendência de modernização que pode ser extremamente benéfica. E a gente já está tendo algumas experiências dessa natureza no mundo, né? Alguns países, já há alguns anos, eles tributam, por exemplo, o carbono. E uma grande pergunta que se fazia é o seguinte: mas espera aí, se a gente tributar, se a gente regular os poluidores, a gente vai contrair a economia? A gente vai reduzir empregos? O que a gente tem notado no caso do carbono? Pode até ser que sim, mas vai retrair um setor que a gente acha que deve realmente ser diminuído, né? Pode, e a evidência mostra isso. Pelo menos no curto prazo, você vê alguns setores contraindo, depois eles se adaptam, produzem de forma mais limpa, você vê os investimentos, os empregos migrando para economias mais limpas, para setores mais limpos. E o que a gente está vendo no caso do carbono é uma coisa interessante. A gente está tributando mais o carbono e as economias, na verdade, estão tendo impacto zero ou pequeno positivo e zero ou pequeno positivo no emprego. Por que isso? Porque essas economias, elas têm feito isso. Elas têm arrecadado mais com essas coisas que são ruins, que a gente quer desencorajar, e diminuir a tributação em coisas que nós queremos encorajar e que fazem a economia crescer. Por isso que houve uma discussão tão grande no ano passado, né? Ainda quando se diminuíram subsídios sobre combustíveis fósseis, né? Quando a gente, na realidade, deveria sempre
colocar mais dificuldade no uso desse combustível, né? E claro que essas grandes empresas, inclusive a Petrobras, a gente pode falar, já está, né? Elas já estão se adaptando, inclusive para oferecer novas formas de energia. Se isso não ficou claro para você, é sobre isso que estamos falando. Taxar mais. Então, por exemplo, combustíveis fósseis e os biocombustíveis, as formas limpas de energia, a gente tem que incentivar, né? Nessa reforma, inclusive, né, João, o agro está muito preocupado e ele também está nessas duas pontas, né? Porque o agro, ele pode, dependendo da situação, se por acaso poluente, pagar mais imposto, né? Como, por exemplo, com os defensivos. Quando ele, por exemplo, preserva mais do que o necessário dentro de uma propriedade rural, ele pode ter incentivo para isso, né? Como é que o agro está se vendo no meio, né, desse debate aí? Olha, o agro, ele, vamos dizer assim, nós estamos vendo que não temos ainda um resultado, porque ainda tem a votação da reforma tributária no Senado, né? Mas até então, com essa alíquota reduzida aí de 60% da alíquota geral do IVA, né? Vamos ver como é que vai ficar essa questão aqui do agro, né? Então, os setores que terão mais benefícios fiscais, vamos dizer assim, para 2024, como o governo está prometendo, né? A agricultura, a agroindústria, os medicamentos, produtos médicos, os automóveis, a informática, a habitação, embarcações e aeronaves e a eterna Zona Franca de Manaus. Então, dentro desse conceito aqui, nós entendemos que o agro, não que ele seja beneficiado, mas ele não é tão penalizado assim como outros setores e outras atividades, tá? E só que nós entendemos que poderia ainda ser mais desonerado ainda o setor, já que cá entre nós, né, o agro é a locomotiva do país em termos de PIB, está sendo hoje, e também em termos da questão de chegar à alimentação, né, lá no final, na ponta de consumo, para que todo mundo seja bem alimentado, possa estudar bastante, se formar e render o progresso para o país, né? Alimentação é tudo, né? Uhum. E nós temos aí que a alimentação é um dos direitos fundamentais que estão lá na Constituição, os direitos sociais, né? E para dar alimentação para todo esse povo, não dá para você tributar muito o setor de agro, né? Porque aí você acabar com a galinha de ovos de ouro, né? Então, a expectativa do agro é razoavelmente boa. Só um minutinho, Braco, só quero complementar, entende? Para lembrar vocês, tá? Em relação ao artigo 20, né? Que foi aprovado na reforma tributária na Câmara, e ele permite que se crie um imposto estadual, né, pelos estados para tributar produtos primários e semi-elaborados. Isso aí vai atacar e vai ter uma repercussão muito grande no setor do agro, né? Então, eu entendo que esse artigo aí foi aprovado no Senado, o setor agronegócios, tem que batalhar de todas as formas aí para que ele seja extirpado. Braga. Mas, não, estamos aqui pensando o futuro do Brasil, e eu gostaria de trazer um pouco a questão da indústria. Uhum. Nós temos uma oportunidade única de fazer uma neoindustrialização. O que é isso, professor? Uma industrialização nova, verde, elétrica, eletrificada, que conversa com o que há de melhor no mundo. O mundo passa por um momento turbulento. Estamos com guerra da Ucrânia, pandemia. Infelizmente, essa semana os episódios estão acontecendo em Israel, faixa de Gaza, e as grandes empresas multinacionais querem rearranjar suas cadeias produtivas. Eles querem produzir com mais segurança. Se vocês lembrarem, faltou a vacina no Brasil porque faltava o IFA,
que era um componente que vinha da Índia, que atrasou a produção de vacina em meses. O mundo está repensando isso e o Brasil tem uma oportunidade enorme de fomentar a sua indústria, uma nova oportunidade, um setor que reduziu muito no Brasil, e para isso vem os incentivos. Talvez o grande assunto que nós estamos debatendo hoje aqui, Pablo, são escolhas. Nós temos que ter escolhas em que setores, bebidas, supérfluos, perfumes, eles naturalmente têm cargas mais altas, alimentos, cargas mais baixas, mas entre esses extremos temos muitas escolhas. E eu convido a uma discussão aberta sobre uma oportunidade que devemos dar à indústria. Hoje, 2/3 da nossa economia é baseada em consumo. Precisamos voltar a ter empregos de qualidade, fomentando a indústria, aonde a boa lógica impera, talvez não zonas francas, fazer de uma forma mais eficiente no Brasil, com medidas de incentivo as mais diversas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Por favor. Andando por São Paulo, sempre me chama a atenção, poxa, que sucesso esses carros elétricos e híbridos aqui em São Paulo. Eu vou a Curitiba, não vejo tanto, eu vou ao Rio, vejo alguns, Belo Horizonte. Que será que é isso? Outro dia entrei numa loja para conversar com uma vendedora de um carro híbrido. E a professor, você não está sabendo não? Não. Aqui não vai ter rodízio. É mesmo. Isso é uma medida clara de incentivo. Por não ter rodízio, evita um segundo carro, menos emissões, você tem um carro eficiente, você, de uma forma inteligente, promove uma possibilidade de novos produtos, de novas tecnologias chegando ao país. Então, eu acho que esse é onde nós devemos ir, fazer escolhas certas, que conversam com os potenciais desse país, e daqui a pouco a gente fala da desigualdade. Sim, uma das coisas modernas, Pablo, é pagar imposto. Pagar imposto de forma justa é uma dos princípios do ISD. Transparência fiscal, menos planejamento, impostos justos e pagamento, porque precisamos usar esse recurso também para diminuir o nosso gap social. Mas, inclusive, esse exemplo que você deu, Braga, a gente deveria discutir mais, sabia? E não falo nem a gente aqui, mas o Brasil mesmo, porque está importando uma ideia do exterior de carro elétrico, sendo que aqui nós temos os biocombustíveis, que a gente já tem tecnologia para isso com os nossos carros flex e também com infraestrutura logística para isso. Para a bateria do carro elétrico, não. A gente vai ter que minerar e, quem sabe, em terra indígena também. Então, pode ser pior ainda se a gente tiver carro elétrico no Brasil. Então, por isso que essas discussões sobre sustentabilidade são muito importantes, né, professor Ari Aster? E, inclusive, também até sobre essa indústria verde 4.0 também que estão chamando, né, Braga? Que a gente tem que olhar muito para ela porque estão surgindo muitos novos negócios. E quem também está muito preocupado com aquele setor que deveria perder imposto, e aí ele pode perder, inclusive, o seu quadro de colaboradores, é porque não sabe o quanto de produtos que estão esperando por subsídio, como aqueles da Amazônia, né? A nossa cadeia do cupuaçu, do açaí, do pirarucu, que é o peixe, e que tem muitos países interessados e a gente não consegue escalar isso, né? Assim, e Pablo e Braga, vocês tocaram em pontos muito importantes, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de subsídio, porque alguém está pagando a conta, né? Então a gente pode gerar problemas em outros lugares. Mas o que a gente tem experimentado, especialmente agora com essa transformação mais limpa? Em alguns casos, subsídios têm feito uma grande diferença. Então, a gente já tem evidência, por exemplo, na China, que regiões e municípios que recebem alguns tipos de subsídio para produção limpa, eles têm gerado muitas patentes. E você gerar patente e inovação é você catapultar a economia. Nós, no Brasil, temos a possibilidade de explorar a bioeconomia, né? Seja via novos produtos, químicos, materiais, e talvez a gente precise impulsionar esses setores. A gente tem que fazer isso de forma muito cuidadosa. Por quê? Porque o subsídio ele precisa ter data para acabar e ele precisa ser muito bem
escolhido e analisado, né? Ele pode transformar o país. A gente, na verdade, tem um exemplo no Brasil que é meio acidental, mas que deu muito certo, que foi o programa Proálcool, né? O programa Proálcool, ele contou com muitos subsídios por um bom tempo. Uma justificativa política que se tinha na época era a gente diversificar do petróleo, sair do petróleo depois das crises do petróleo, né? A motivação real não foi tanta essa, foi muito mais os produtores perdendo competitividade no mercado de açúcar e houve, enfim, essa pressão política, esse lobby para essa economia do etanol surgir. Ela surgiu, ela floresceu, baseada em subsídios. Depois o Estado não tinha mais recursos. Esses subsídios foram retirados e ela desapareceu. Ele deixou de ser competitivo, né? Porque aí o fóssil continuou avançando. Isso. Mas chegou num certo ponto que as condições mudaram e a gente fez teve um avanço tecnológico muito grande aqui no nosso carro Flex e a gente tinha todo aquele investimento em tecnologia e explodiu essa economia, né? Então, assim, o que a gente tem notado quando a gente olha para a China, os Estados Unidos agora têm um pacote que é o tal do Inflation Reduction Act, né? É Lei de Redução da Inflação. Esse é só um nome. Isso, em grande medida, são subsídios para uma economia mais limpa. Nós não temos os mesmos níveis de recursos que a China ou que os Estados Unidos têm. Mas o que a gente está aprendendo é que alguns setores a gente precisa dar alguns empurrões com data para acabar e talvez seja estratégico até fazer parcerias internacionais para impulsionar essas atividades aqui no país. O Braga quer dar mais exemplos. Não, esse exemplo que o Ari Aster trouxe é muito interessante, uma política que foi feita há décadas atrás e que está deixando esse grande legado histórico para o Brasil. Eu gostaria até de falar de mais uma ou duas. Destaque aqui para a energia solar, que junto com a eólica já fazem parte de 20% da nossa matriz energética. Ela foi feita em cima de uma política que favoreceu a geração distribuída, com impostos mais baratos, que nos incentivou a colocar nas nossas casas as placas solares. Isso tomou uma dimensão, o valor das placas, o valor da tecnologia foi barateada pela escala e é um momento excepcional de grande crescimento. Aqui no meu mercado financeiro, que também títulos verdes que cresceram de forma exponencial, captações para recursos que são investidos em projetos que têm benefícios ambientais, cresceram para quase 200 bilhões de reais, captadas em 180 transações nos últimos 5 anos. Em suma, políticas elas vêm, cumprem seu papel, e em algum momento nós começamos de forma gradual, a diminuir o seu impacto quando as indústrias estão estabelecidas. Então eu acho que isso sim é modernidade, é o que nós estamos falando hoje aqui nessa conversa tão rica, e volta a bola para você, Pablo. Pois é, e aí a gente pode, né, com o próprio governo, resolver isso no caso de incentivar ou desincentivar um setor. Agora, como é que a gente resolve aquele problema de um estado ter imposto diferente do outro, e aí a gente acaba gerando uma guerra fiscal de produto que começa a ser feito em um lugar, finalizado em outro, vendido em outro, e a gente acaba rodando com caminhão pelo Brasil inteiro e poluindo. Hein, João? Então, vamos lá. Nós temos aí, com a ideia da reforma tributária, né, nós vamos colocar em um tributo, aliás, 2 tributos, né? Como bem falou o professor ali, vai entrar também o imposto seletivo, né? E temos aí o IVA, né? Tem o IVA que vai ser uma parte, uma arrecadação federal e a outra para os estados e municípios. E vamos perder aí o ICMS, o IPI, PIS, COFINS e ISS, né? Então, veja, com essa reforma, esses tributos que são os principais utilizados hoje, em termos de guerra fiscal, eles vão desaparecer. Não vai ser num sopro de mágica, mas a tendência, com a reforma tributária em produção, nós vamos ter concomitantemente aí durante um tempo, mas eles vão desaparecer. À medida que eles forem desaparecer, quando eles desaparecerem, nós vamos ter que praticamente acabar a questão da guerra fiscal no que tange a utilização dos tributos extintos.
Os tributos introduzidos pela reforma tributária terão uma alíquota geral. A princípio, então, não tem como um estado cobrar uma alíquota diferente do outro. E também os municípios não terão como cobrar uma alíquota diferente do outro. Nesse aspecto, teoricamente, nós vamos acabar com a questão da guerra fiscal. O que vai permanecer é a guerra fiscal dos tributos que a reforma tributária não está mexendo. Um exemplo, o IPVA. O IPVA, a gente já faz um estudo sobre o IPVA já há bastante tempo, o IBPT, e a gente sempre notava que, por exemplo, o estado do Paraná, tá, ele é o 5º em população no Brasil, mas ele é o 3º em frota. Então, vejam, o estado do Paraná tem mais veículos que o estado do Rio de Janeiro. O que significa isso? Que nós tínhamos alíquotas aí, antes do governo do José Richa, de 2,5% do IPVA. Então, o que acontece? Eu mesmo peguei carro de locadora em São Paulo, em Congonhas, e a placa era de Colombo, que é um município aqui da região metropolitana de Curitiba. Isso significa dizer o quê? Que se emplaca no estado do Paraná, mas ele roda no estado de São Paulo. Tá? Essa questão da utilização de diversos produtos em diversos locais diferentes, tá? Eu acho que é uma questão de sobrevivência em relação à questão tributária e uma questão também de planejamento tributário, né? Que se faz justamente para pagar entre as opções que você tem pela legislação, pela legalidade, pagar o menor tributo possível, só que não indo para o lado ilegal, né? Então, a guerra fiscal é isso, né? Naquilo que não mexer, né? Por exemplo, o ISS. Muitos municípios vão poder oferecer um ISS menor para que as empresas se estabelecerem no seu município. Isso não vai acabar quando acabar o ISS, tá? Então, naquilo que acabar realmente o tributo, nós teremos aí um fim da guerra fiscal. Mas em relação ao IPVA, por exemplo, ela continua normal, tá? Só antes de passar aqui para o outro assunto, eu só queria falar que o Brasil, infelizmente, ele não está ainda atrelado a tudo que está se pensando no mundo moderno em relação à questão do meio ambiente, em questão da tributação menor naquilo que traz uma energia mais limpa, né, como vocês acabaram de falar, né? Mas só para o Braga ficar sabendo, aqui em Curitiba nós já temos até nos apartamentos que estão sendo vendidos agora, aquela bateria para carregar os carros elétricos, tá? Então, a gente já está bem avançado com relação a isso e estamos vendendo bastante carro elétrico aqui em Curitiba, tá? E Curitiba é pequeno, mas graças a Deus é bem moderno. Vamos discutir mais isso aí com os curitibanos, vamos discutir esse tema um pouquinho mais aí, né? A gente está modernizando bastante, Ari Aster, porque ele se tornou um tema importante e que inclusive está na Constituição, também está na nossa política nacional de meio ambiente, né? De que um ambiente socioambiental, né? Limpo, seguro, é um direito de todos. A nossa reforma, ela está finalmente contemplando? Então, a nossa reforma, ela abre essa possibilidade para uma modernização muito interessante, né? Ela precisa de ser implementada ainda através dos impostos seletivos. E lá a gente tem essa oportunidade de modernizar a nossa estrutura tributária tributando mais poluentes e menos bens e serviços, né? No caso do carbono em particular, parece que a gente não está caminhando nessa direção. Por quê? Porque o projeto de lei que está mais avançado no Senado, ele está caminhando na direção do mercado de carbono regulado. E tem um dos artigos lá que está dizendo é vedada a tributação do carbono. Mas nós temos muitos outros poluentes que nós podemos incluir entre os impostos seletivos e usar essa receita para diminuir outros impostos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, né? A carga tributária mundial é em torno de 15% do PIB, tá?
quando a gente olha para toda a precificação do carbono, eu não estou falando nem só de tributo, é tanto o imposto sobre carbono quanto transações com crédito de carbono, é só 0,12% do PIB. A gente tem um espaço muito grande para diminuir alguns tipos de impostos que retraem a economia, retraem o emprego e substituir a arrecadação com impostos sobre coisas que prejudicam o nosso bem-estar, né? Que é impostos sobre poluentes. A gente tem que... Essa janela está aberta para a gente, esse é o momento. Outros países já fizeram isso. A Suécia fez isso na chamada reforma tributária do século dela, no começo dos anos 90. Lá o foco foi mais em carbono. A gente pode ampliar o leque aqui. A gente tem que fazer de uma forma muito inteligente. Por quê? Porque se eu tributo um certo poluente, se a política for eficaz, aquele poluente a gente vai diminuir a emissão daquele poluente e com isso vai cair a arrecadação, né? Então a gente tem que pensar de uma forma ampla, global e atacar vários poluentes ao mesmo tempo para a gente manter esse equilíbrio de receitas. É verdade, bem pensado, não é mesmo? Senão a gente cria mais desequilíbrios ainda, né, professor? É isso. Esse papo poderia render mais ainda, né? Porque são tantos tributos, inclusive, que a gente poderia ter muito mais assunto. Mas muito obrigado por tudo que vocês trouxeram para a gente, de dados, né, de reflexões. João, até uma próxima. Tá. Só uma informação aí, nós temos 64 tributos no Brasil, de acordo com o que nós elencamos do IBPT, utilizando o conceito de tributo, aquele que está no Código Tributário Nacional. São 64, né? Então, vão entrar 2, né? Vão para 66 e vamos perder 5. Ficaremos com 61, tá? E só para descontrair um pouquinho, né, em relação àquilo que o professor que está na bancada aí falou sobre o imposto seletivo, né? Estão dizendo, né, já apelidaram, vocês já ouviram, que seria o imposto do pecado, né? Porque ele vai tributar cigarro, cachaça e jogos eletrônicos, tipos de jogos. E tem muita gente da população que adora esses 3 itens aí. E tem que deixar de adorar. Não é, Braga? Obrigado por ter vindo. Obrigado, Pablo. De novo estamos aqui, sempre discutindo aí o futuro desse país, onde a tributação, a forma que ela induz os atores econômicos a tomarem decisões, é fundamental, mas sempre deixa um tom positivo. O Brasil é protagonista, tem muito incentivo bacana para a gente fazer transição energética, mobilidade, soluções baseadas na natureza, reindustrialização com baixo carbono, agricultura de precisão, tudo isso são vocações brasileiras e com inteligência, debates como o nosso de hoje, pensando melhor para o Brasil, certamente chegaremos lá. Obrigado, Braga. Ari Aster, que bom que você veio com o seu conhecimento todo aqui com a gente. Foi um prazer enorme e eu, na verdade, aprendi bastante. Foi uma honra estar aqui nessa discussão com você, Pablo, João, Braga. Obrigado. Uma troca valiosa aqui entre nós. Eu espero que você também que nos acompanha tenha aproveitado. E para não perder nenhum episódio do Foco ESG e também dos nossos outros videocasts, você tem que ir lá no YouTube, seguir o SBT News e clicar no sininho. Aí você vai ser avisado. Também siga a gente nas redes sociais. É só procurar pelo SBT News. A gente se vê aqui na SBT.